Boa tarde, boa noite, minha gente. Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos nessa noite, mais essa live. Louvado seja Deus que vocês já estão aqui com a gente. Hoje estamos no Facebook também, Nossa Família Caminho. Quem quiser avisar alguém que não tem Instagram, é só mandar um WhatsApp aí e falando que a gente tá lá também, nos dois. Hoje, como é só a gente, dá pra gente fazer simultâneo nos dois. O que foi, meu amor? Vamos lá, vamos dar boa noite para quem tá chegando aqui com a gente. Boa noite, Márcia, que alegria ter você por aqui. Tia Ana Cláudia, Cida, tio Clovinho, não poderia, né? O Dindo não estar aqui, né, meu amor? É. Quem mais está aqui com a gente? Já chegou Felipe, Vanessa, Cláudia, meu amor. É a turma completa, né? A família inteira reunida aqui. Nilza, Alessandra, oi Ale, tudo bom? Carol já está aqui com a gente, a Cíntia, sejam todos bem-vindos, louvado seja Deus. Nalvinha, meu amor, já está aqui, a Isabela, boa noite. Tá vendo só? Hoje eu caprichei, gostou? Ale. Ai, Ale, obrigada, meu amor. Hoje tinha que estar linda, né? Para testemunhar o grande milagre da nossa vida. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Patrícia. Oi, Patrícia, meu amor. Sejam bem-vindos. Charize, olha, a prima tá por aqui também. A Vivi. Quem mais, gente? A Letícia. Oi, Lê. Que saudades, que alegria ter vocês por aqui. Olha, a avó Anitta, a avó Zé, a Bia, a Carol. Ai, gente, fiquei até com vergonha. Ai, obrigada. Tinha que caprichar hoje, não tinha? Merecia, né? Pra gente manifestar a nossa gratidão a Deus, o nosso louvor a Deus, né? Pra gente testemunhar as maravilhas que o Senhor realiza e realizou na nossa vida. Nós estamos aqui, gente, no Facebook também, ao vivo. Hoje, como somos só nós, não tem participação, então a gente conseguiu fazer com o Facebook dois, também, né, amor? E olha quem tá ali no Facebook com a gente. Valéria, meu amor, que alegria ter você aqui. E a Jéssica, sejam bem-vindas. Valéria rezou tanto pelo nosso Mateus, muito obrigada. Fico feliz de ter vocês aqui com a gente, viu? Érica, boa noite. Ariana, a Tati, quem mais? Eliane já tá aqui, que alegria, gente. Louvado seja Deus. Olha só, Thaís, minha amiga. A Tata morando nos Estados Unidos, que alegria, amiga. Seja bem-vinda. A Roberta, a Dindinha já. Silvana, sejam bem-vindos. Dá um oi pro pessoal aí, amor. Olá, pessoal. Boa noite aí pra vocês. Boa tarde aqui pra gente ainda. Não sei se tem alguém do Canadá aqui acompanhando a gente, mas é muito bom estar aqui com vocês, pra gente poder testemunhar essa história, esse milagre que é a vida do Mateus. Essa semana tem sido uma bênção para todos, né? Cada testemunho, pra gente realmente enxergar o poder da mão de Deus na nossa vida. Nossa. Aqui, ó, o milagrinho aqui, ó. O milagre tá aqui, gente. Aqui, hoje tá querendo... olha quem tá aqui do Canadá. As irmãs. Fala, ô irmã. Oi. Quantas que estão aqui, irmãs, com a gente? A irmã Maria Elizabeth, a irmã Ágata. Quem mais das meninas que estão aqui no Canadá? Tem as irmãs que estão presas lá no Brasil, ainda não conseguiram voltar. Sejam bem-vindas, meus amores. Quem mais, amor? Que tá aí? Mateus, não pode, aqui não. A gente tá dando só mais uns minutinhos, gente, pro pessoal
ir se achegando aqui com a gente. Quem mais que está ali no Facebook com a gente? Temos... Ai, Evânia, que alegria, que saudade. A Luciana, oi Lu, que saudade de vocês. A Débora, que alegria e que saudades, né? Muito bom ter vocês aqui, olha. Nós estamos... A irmã Ana Sofia tá aqui e a Ingrid também. Louvado seja Deus, viu? Sejam bem-vindas. A Beth, o pessoal tá comentando muito do canal. Louvado seja Deus, Beth. A gente fica muito feliz, né? Porque, afinal de contas, a gente fala isso, que são seguidores não do Nossa Família Caminho, mas são seguidores de Jesus, né? Essa sempre foi a intenção do nosso coração e a gente pede a Deus para que em nenhum momento Ele deixe a gente vacilar, né? Da verdade e da nossa missão, que nada mais é do que ser somente uma flecha de Deus, né? Um canal que seja instrumento de Deus. Então, nós ficamos muito felizes de perceber também que as pessoas têm acolhido com bom coração, né? Meio a tantas outras propostas do mundo de hoje, gente, vocês estão vendo? Olha só. Meio a tantas outras propostas, né, de mundanas mesmo, tantos outros Instagrams, outras propostas, e a gente fica muito feliz de saber que muitas são as almas sedentas, né, por Deus, muitas são as almas em busca da verdade, muitas são as almas preocupadas com a sua salvação, com a salvação dos seus, né, com a salvação do casamento, com a salvação do esposo, da esposa, dos filhos. Então a gente fica realmente muito, muito agradecidos a Deus por Ele ter confiado na gente essa missão tão linda de defesa à vida, de defesa à família, né? Apesar de tudo aquilo que nós temos que melhorar, apesar das nossas fraquezas, das nossas misérias, das nossas dificuldades, limitações, mas Deus continua a confiar em nós, continua a acreditar que a gente é capaz de fazer boas escolhas, né? Através da graça dele. Então, nós queremos aqui ir agradecendo o pessoal que está... Olha que legal, gente, 21 pessoas com a gente no Facebook. Que joia! Sejam todos bem-vindos, quem está aqui com a gente no Facebook, quem está aqui com a gente no Instagram, tá bom? Que vocês todos se sintam amados e acolhidos por nós, sintam-se realmente acolhidos na nossa casinha, aqui na nossa salinha. Olha, Daniela, que saudade, que alegria, Luana, Tati, Luciana Queiroz, Danilson, Tatiana, Marisa, Vanúzia, Amanda, Aparecida, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Vamos começar então, gente, nos colocando na presença de Deus? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nesse momento eu quero, antes de mais nada, te louvar, te bendizer e te adorar, por mais dessa oportunidade, por mais esse dia de vida, por todos nós que escolhemos estar aqui. Podíamos estar em tantos outros lugares, Senhor, mas estamos aqui. Eu quero te agradecer porque hoje foi um dia muito esperado pela nossa família. Hoje foi um dia que a gente sonhou muito, o dia que nós poderíamos testemunhar as maravilhas que o Senhor realiza na nossa vida, em todos os momentos, em todos os instantes. A gente acredita que os milagres são milhares, são diários, e nós te louvamos e te bendizemos por isso.
E hoje nós podemos falar de um dos grandes milagres que nós já tivemos a graça de experimentar, de vivenciar e de receber, que é a vida do Mateus. Eu quero te louvar, Jesus, por tudo que nós tivemos a oportunidade de passar, por todas as pessoas que gestaram o Mateus junto com a gente, rezando por ele, rezando pela nossa família, cuidando de nós. Eu te agradeço, Senhor, por sermos comunidade. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor deixou para nós a igreja, a nossa santa igreja, em que nós podemos ser todos irmãos, irmãos na fé, fazermos parte, sermos membro realmente do seu corpo santo. Eu te agradeço, eu te glorifico, eu te exalto, Jesus, por esta oportunidade, pelo projeto Nossa Família Caminho, por tantos os pedidos de oração, mas por tantos os testemunhos de milagres, testemunhos de vitória. Eu te agradeço, Jesus, por esta semana, por todos os convidados que se dispuseram a estar aqui com a gente, partilhando também seus milagres. Eu te agradeço, Jesus, pela família que nós a cada dia estamos nos tornando, intercedendo uns pelos outros, convidando as pessoas e fazendo dessa família cada vez uma família maior. Que nós sejamos fortalecidos pela fé e que a verdade seja sempre o nosso caminho. Que nós tenhamos o coração sempre humilde e que o Senhor mande o seu Espírito Santo, que é o meu melhor amigo, me conduza o Kiki, conduza esse canal, para que nunca, em nenhum segundo, a gente faça conforme o nosso achar, o nosso querer, o nosso pouco saber, mas que em tudo e em todos os momentos nós façamos conforme a tua vontade. A tua vontade que é amor, que é misericórdia infinita, que não nos abandona. Eu te peço, Jesus, venha sobre nós, Espírito Santo, nos conduza todos os corações, para que os corações estejam abertos a acolher aquilo que tocar o seu coração, porque aquilo que tocar é a voz de Deus, é aquilo que Ele quer manifestar para cada um de nós. Ele que tanto deseja nos salvar. Peço, Senhor, que o Senhor acalme o Lucas e o Mateus aqui para nós, que o Senhor ilumine a conexão e que o Senhor ilumine todos nós, hoje e sempre. Amém. Pedimos a Nossa Senhora, a nossa boa mãe, que ela esteja aqui conosco nesse momento, nos guiando e nos orientando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, agora sim, vamos lá. Então, mais uma vez, para quem chegou agora, né? Sintam-se amados, acolhidos, sendo parte da nossa família, estando aqui conosco, né? Na nossa casinha física, mas na nossa casinha do nosso coração. Nós vamos partilhar com vocês hoje, né? Uma história da nossa família, um milagre de Deus. Então, a gente faz essas coisas, né? A gente partilha com quem a gente ama. Então, nós estamos com o nosso coração muito feliz e agradecidos por vocês que estão aqui com a gente. E queremos aproveitar e pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, quem ainda não se inscreveu, que nós estamos com aquela meta, né, dos 1000 inscritos, porque aí a gente vai ter ferramentas a mais, a gente vai conseguir transmitir simultaneamente para que as lives ficam salvas, para quem não puder naquele momento assistir depois. E também aqui embaixo, tanto no Instagram como no Facebook, a gente consegue enviar o convite dessa live para algum amigo agora. Então vocês podem no Instagram, tem esse símbolozinho de um aviãozinho, um triângulozinho, encaminhar essa live convidando seus amigos. E só lembrando que depois de 1 hora o Instagram encerra a live. Eu não sei no Facebook, é a primeira vez que a gente tá fazendo. Mas a hora que se cair, a gente já volta em seguida. Então fiquem por aí que às vezes demora um pouco mais de 1 hora. Não nos abandone. Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar, né, com a nossa história, começando do começo, certo?
No dia 27, não, vamos começar um pouquinho antes, né? Nosso grande encontro pessoal com Jesus aconteceu depois dos nossos 2 anos, né, de casados, num retiro, numa casa dos jesuítas, né? A gente foi aprender, então, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que nós faremos uma live especial para vocês, porque foi ali o grande divisor de água da nossa vida, do nosso casamento, e a partir dali Deus foi trabalhando no nosso coração. Então, nesse momento, à medida que ele foi trabalhando, né, ficou muito claro para nós um chamado que Deus tinha para nossa família de defender e cuidar das famílias do mundo inteiro. Não só da nossa, né? A gente vivia uma felicidade tão grande, uma plenitude tão grande dentro da nossa casa que a gente pensava, meu Deus, é o cálice transbordante, nós não podemos ficar com isso só para nós. Nós queremos defender para o mundo, né? E sempre com essa frase para o Senhor, eis-nos aqui, conduza-nos, faça conforme a tua vontade e o teu desejo. E aí surge então, né, o movimento da pastoral familiar e a gente começa a se engajar cada vez mais com a comunidade. E eu tô contando esse comecinho para vocês verem como Deus prepara, como ele cuida, né? É um terreno que ele realmente prepara para que a gente possa acolher a semente que ele quer plantar ali no nosso coração. E assim foi. Então nós estávamos vivendo um momento de muita felicidade, de estarmos realmente vivendo uma missão muito bonita, que era de servir a Deus, conhecendo pessoas maravilhosas, estreitando laços com as pessoas que também buscavam o mesmo que nós, né? Que era essa busca da santidade. E nisso, gente, quando a gente começou a estudar muito sobre pastoral familiar, os documentos, porque a pastoral familiar ela é muito estruturada e tinham muitos documentos, tanto da igreja, né, que a gente estudou, principalmente São João Paulo II, e com os próprios documentos da própria pastoral familiar. E ali a gente entendeu muito a importância da abertura à vida. Hoje mesmo, né, que o STF estava nesse julgamento, a gente ficou aqui com o nosso coração rezando, pedindo a Deus, e a gente até viu que já estava com 6-0, né, os votos, então, com a graça de Deus, eles não vão ser a favor, né, do aborto, mas a gente decidiu ser um casal abertos à vida. Isso significa que a gente, conversando, nós decidimos como casal que nós acolheríamos todos os filhinhos que Deus tinha para nós. Conta, amor, aquela história do céu, quando a gente... Vem cá, meu amor, vem aqui. E uma vez a gente estava vendo uma pregação de um padre e ele estava falando justamente disso, de ser aberto à vida, né, de receber os filhos que Deus já tem programado e sonhado pra gente. E aí ele falou assim que imagine você, depois que você morre, e você chega lá no céu, e Deus te coloca numa salinha, você, talvez sua esposa, e um monte de cadeira vazia. E aí Deus te fala assim, olha, essas cadeiras vazias eram todos os filhos que eu tinha sonhado para vocês. Mas vocês não foram abertos, vocês não quiseram, vocês escolheram outro caminho. Então isso sempre marcou muita gente, essa imagem de chegar. A gente quer, quando a gente chegue lá, que esteja vazia, mas depois que vai enchendo essas cadeiras... Então, assim, a gente... Com todos os filhos, né? Com todos os filhos que Deus já sonhou pra gente, né? Então, a gente não quer tomar a decisão de ter ou não ter filho. A gente deixa Deus falar isso pra gente, né? E, principalmente depois de Taici, e depois quando a gente começou a realmente trabalhar com famílias, a gente tomou essa decisão. Então, a gente não... a Tá não tomava nenhuma pílula, a gente não usava nenhum método anticoncepcional, nada, zero. A gente fazia o método Billings, que é o que a igreja aprova. Então, a gente seguia realmente aquilo que a igreja ensina pra gente. E detalhe, nós seguimos tudo livremente, porque à medida que a gente tem o conhecimento,
aí sim faz sentido, porque muitas vezes a gente segue porque disseram que tem que fazer aquilo, né? Mas a gente foi estudar o porquê, quais eram as razões e qual era a finalidade dessas orientações que a igreja nos traz. E a gente, quanto mais a gente estuda da igreja, mais a gente vê que não sabe, que a gente quer aprender, e quanto mais a gente estuda, mais apaixonados a gente fica. A gente vê a sabedoria dos 2000 anos de igreja, né? E aí o que aconteceu? No dia, nós então, depois do Lucas, ele estava com 1 aninho e pouco, nós falamos, bom, já estamos abertos para a vida. E aí, nós marcamos uma consulta com a nossa médica em São Paulo, porque ela era a minha médica quando a gente morava em São Paulo, e ela acompanhou a gestação do Mateus, muito querida, eu amo muito ela, e daí a gente marcou uma consulta em São Paulo. E daí, o que aconteceu? Quando nós chegamos lá, eu falei, olha, nós viemos aqui porque a gente já tá preparado para o segundo, né? E eu quero fazer os exames que precisam, começar a tomar as vitaminas que são necessárias, né? Pra gente se preparar para a chegada do bebê. Eu falei para ela, ai, que alegria, ficou super feliz e tal. Então vamos começar o segundo planejamento. E aí, eu falei, só que assim, eu tô com um sangramentinho já faz 4 dias, aquela borrinha de café. Mas ainda não veio a menstruação. Aí ela, Thalita, você não tá grávida não? Eu falei, eu acho que eu não tô não. Porque eu não tô sentindo nada, enfim. Aí ela falou, tá bom, ela tem um ultrassom na sala dela. E ela falou, vamos dar uma olhadinha. Aí nesse dia ela viu que o endométrio tava meio gordinho. Ela falou, ou você vai ovular, ou tem um bebezinho, porque parece que eu vi um saco gestacional, mas não tô enxergando. Então vamos pra tirar a dúvida, faça um exame de sangue. Aí saí do consultório dela, fiz o exame de sangue. Que dia foi esse? Dia 27 de agosto de 2018. Dia 27 de agosto, gente, é dia de Santa Mônica. Ela que ficou conhecida, né, como aquela mãe que rezou por Santo Agostinho, né, pela conversão do filho por tantos anos. Também. Pelo marido também. Então, todo mundo a conhecia como tudo pode ser mudado pela força da oração, né? E o que aconteceu? Então, dia 27 de agosto, saí, fiz o exame de sangue. Quando a gente estava voltando para Minas, no meio do caminho, às 4 horas da tarde, saiu o resultado. Eu entrei no site. Quando eu fui conferir, estava gravidíssima. Daí mandei a mensagem, né, para a doutora Marilice. Ela me acompanhava em São Paulo. Eu falo que Deus coloca os anjos, né? E em Varginha, eu tinha a doutora Janaína, que se tornou uma amiga também, né? Muito amada, muito querida. Então, as duas me acompanhavam. E aí já liguei para a doutora Janaína também, contando essa alegria, né? Só que o que aconteceu? Viemos, eu fiquei ali meio assustada, porque afinal de contas a gente tinha ido planejar, né? Mas Deus é que cuida de todas as coisas e eu já estava com o Mateus. Aí, gente, prestem atenção porque essa parte é importante. No dia seguinte, então, dia 28, nós já estávamos em casa. E daí eu fui fazer a minha oração diária, né? Que a gente faz com a metodologia de Santo Inácio de Loyola. Então, a gente reza o evangelho do dia e pede uma graça. E daí, o que aconteceu nesse dia? Como eu estava com esse sangramentinho, eu pedi para Deus, falei, Senhor, o Senhor tá me pregando uma peça, né? Fui lá pra gente começar esse planejamento, já tem um bebezinho aqui. E o que o Senhor quer me dizer disso tudo? Fiquei um pouquinho preocupada com essa questão do sangramento e eu quero conversar isso com o Senhor hoje. Hoje o tema é a nossa gestação. E aí comecei a rezar. Gente, o evangelho do dia 28 de agosto de 2018 está em Mateus, capítulo 23, versículos do 23 ao 26, que fala o seguinte: Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas, vocês pagam o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas desprezam as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade.
Vocês deveriam praticar estas coisas, mas sem deixar de lado as outras. E assim vai. Nós vamos falar de Santo Inácio aqui, da metodologia de oração, mas sempre existe uma palavra ou um versículo, uma passagem ali, que é como se ele tivesse com caps lock, com aquela fonte alta. Quando você lê, parece que tem alguma coisa que grita nos nossos olhos. Quando tem aquela coisa que grita, como a gente já está ali na presença do Espírito Santo, a gente fica ali ruminando aquela palavra e conversando e ouvindo o que Deus quer nos dizer. Qual foi a palavra principal que me tocou atenção nesse dia? Que me chamou atenção nesse dia? Erva doce. E aí, gente, eu fiquei ali rezando sobre erva doce, conversando com Deus, né? Eu tinha pedido a graça da gente discutir sobre a gestação, até porque eu estava um pouco apreensiva com sangramento, né? Me chamava atenção também fidelidade. E aí, conversando. Bom, eu fiquei, como a gente sempre fica, 1 hora ali em silêncio absoluto, conversando com Deus. Não vinha nada. Me vinha a erva doce e a fidelidade. Eu falava, Jesus, mas o que é erva doce? O que o senhor está querendo me dizer com essa erva doce? Eu tô te perguntando da gestação, por que o senhor está me falando da erva doce? E nada na minha cabeça. E eu ali, firme, esperando o meu tempo que eu me propus para ficar com Jesus, porque ele me espera todo dia no nosso encontro. Aí, gente, quando foi no final, tem vezes que eu realmente não consigo entender o que aquela palavra quer me dizer. O que eu fiz? Como eu faço? Aí eu vou estudar aquela palavra. Então, eu entro na etimologia da palavra, no significado daquela palavra, na Igreja Católica, e assim eu vou buscando para entender o que Deus está querendo me dizer. E aí, gente, quando eu coloquei o significado de erva doce, da palavra e tal, me veio uma pesquisa, me veio a resposta do Google, né? Falando assim, erva doce, chá para cólica de bebê, vírgula, não esqueço. Ácido fólico, em negrito e sublinhado, era um cinza negrito. E mais algumas coisas. Quando eu li chá para cólica de bebê e ácido fólico, eu já comecei a chorar. Porque eu falei, Senhor, eu fiquei aqui 1 hora rezando e não conseguia te ouvir. E falando o que o Senhor está querendo me revelar com essa erva doce. E aí, quando Jesus, o Espírito Santo, foi me falando da chá de erva doce, eu entendi, ele estava falando da mesma coisa que eu, né? Que era da nossa gestação, do Mateus. E aí, eu pensava, o ácido fólico, meu Deus, ácido fólico é a vitamina que a gente toma, né? Pra engravidar, aqueles 3 meses que eu não tomei no caso do Mateus, né? Porque foi sem esse planejamento nosso, só de Deus. E aí, comecei a chorar. E o que Deus me falava? Que eu anotei, né? Ele me falava o seguinte, filha, eu sou fiel e eu serei fiel a vocês. Está sob controle tudo. Tudo está sobre o meu controle. Não era o seu planejamento, mas é o meu. Então fique em paz que está tudo certo com o seu bebê. Tá bom. Chorei, anotei, conversei com o Kiki, partilhamos e fiquei muito feliz. E aí, gente, passado um tempo, meu sangramento cessou, vida que segue. E aí, com 12 semanas, menos um pouco, nós tivemos uma reunião com a pastoral familiar. E aí, a gente quis partilhar com eles o que tinha acontecido, né? Que afinal de contas, ali agora já não éramos mais 3, mas éramos 4. E aí, a gente contou para eles que estávamos esperando mais um bebezinho e a gente quis partilhar essa questão da erva doce, porque daí eu só chamava o nosso bebê de ervinha doce, eu não sabia se era menino ou menino. E eu conversava com ele, né? Falava, nossa ervinha doce. E daí, olha que alegria, Padre João Marcos, amém, sua bênção. Nós vamos ter surpresa no final dessa live, a gente conta daqui a pouco para vocês. E daí, gente, nós contamos pro pessoal, vamos deixar marcado para amanhã, olha lá, temos surpresa. E daí, gente, a gente contava para eles a importância da gente estar atento aos sinais de Deus, ao cuidado de Deus. E a importância de ter momentos de intimidade com o Senhor, né? Em que a gente realmente se coloca na presença do Pai como filhos
e fala, vamos conversar? Eu falo, sempre já contei isso pra vocês, né, que eu vejo uma tenda de encontro e ali eu me encontro com Jesus todos os dias. E daí, gente, nós contamos e partilhamos isso com a pastoral familiar, todo mundo vibrando, felizes, né, que nós estávamos sendo papais novamente. E a gente falava, gente, por isso é que nós temos que ouvir, porque Deus fala. Nisso, tem um casal da pastoral, eles têm idade para ser os nossos pais. E a gente ama muito eles, que é o Ciro e a Meire. O Ciro e a Meire, eu acredito que eles tenham o tempo de casado que nós temos de vida, né, meu amor? É. E daí, o Ciro, ele não é muito de falar, ele fala assim, ele falava para nós que ele é mais do serviço. Contava com ele para ele ir fazer acontecer, né? Mas que na parte dele ficar falando essas coisas, que ele deixava passar. Nesse dia, gente, a pastoral familiar que tá aqui com a gente, né? Não nos deixa mentir, vão lembrar. Isso nós estávamos com menos de 12 semanas. E ele falou, gente, eu não sei porquê, mas eu preciso contar pra vocês uma coisa que tá aqui no meu coração, eu né, lembro, amor? Ele tava agitado, assim, sabe, na cadeira, e se mexia de lá pra cá. Ele fazia assim, como se quisesse tirar alguma coisa do peito dele, queria falar, pôr pra fora. E ele falava, olha minha mão. A mão suada, ele nervoso, tremendo. E ele falou assim, eu não sei, tem alguma coisa, mas eu preciso contar, tem alguma coisa me incomodando muito pra contar essa história aqui pra vocês, da nossa filha, da... Aline? Não, era da Aline? Se alguém tiver aqui da pastoral, me ajuda a lembrar. E eu tenho que falar. E aí ele começou a partilhar com a gente a história de uma dificuldade que eles viveram na gravidez da filha deles, né? Um pouco antes de nascer, teve um problema. Isso acho que é uns 30 anos, né, amor? Atrás, né? Porque muito tempo atrás. A filha, a Aline, a lá, tá lembrando. E que eles receberam um milagre. Então, ele tava falando da importância dos sinais. Porque muita gente ajudavam eles, porque a filha nasceu. E daí os médicos falaram que ela tinha uma má formação muito complicada. E que precisava de fazer uma cirurgia urgente. E era uma situação muito difícil e que eles vivenciaram um grande milagre. Né, amor? E aí no final ele partilhou aquilo com a gente agradeceu. Ele se emocionou muito também, relembrando tudo aquilo. E aí encerramos a reunião, né? Isso. E foi bonito porque ele não contou pra nós qual que tinha sido o problema. Ele contou o milagre e a importância da gente perceber os cuidados de Deus, que ele cuida. E por isso que a gente tem que estar ali conversando com Deus e ouvindo o que ele tem pra nos dizer. Tá bom. Encerramos a reunião, vida que segue, a nossa ervinha doce crescendo, né? Graças a Deus. Quando foi, gente, com 12 semanas, a gente faz aquele exame, né, que as mamães sabem aqui, que é o exame morfológico. A gente foi fazer com um médico que não fazia de costume os nossos ultrassons. E eu estava fazendo psicologia. Então foi numa época que eu tinha prova, várias coisas, né, pra resolver na faculdade, enfim. E daí a gente foi fazer esse exame, o médico fez muito rapidamente o exame. E é um exame demorado, geralmente. Né? Até porque a gente tinha a referência do Lucas, né? Então a gente falou, mas já acabou, ele já, tá tudo certo, o bebê tá tudo bem, tarará, pronto. Aí a gente ainda comentou, nossa, mas que rápido foi esse exame. Tá bom, voltamos, tudo normal. Quando, gente, foi com 18 semanas, a gente foi pra fazer um ultrassom com um médico que é um querido nosso de rotina e que era o que sempre acompanhou, tanto o Lucas quanto o Matheus. Daí, o que aconteceu? Quando nós chegamos lá, só um detalhe, era muito engraçado como no meu coração, assim, sabe aquela história que às vezes a gente fala sem querer, por exemplo, não, as pessoas quando perguntam, é menino ou menina? Você ainda não sei, por exemplo, né? Não importa se é menino ou menino, vindo com saúde tá bom. Todo mundo que me falava aquilo, engraçado, na do Lucas, eu pensava, é verdade, vindo com saúde, né? Mas na do Matheus, eu não pensava nisso. Eu pensava assim, eu não sei explicar o que eu pensava, eu só sei que eu não acolhia bem essa, tipo assim, vindo com saúde, tá bom. Eu pensava, Deus tá cuidando, ele tá cuidando de tudo. E eu falava isso, né? Porque ele tinha me revelado em oração, que ele é fiel. E aí tá. O que aconteceu? Com 18 semanas, fomos eu, Kiki, Lucas fazer o exame.
E eu tava com uma coisa no meu coração, diferente. Mas não sei, chegou, atrasou o exame, o Lucas muito feliz ali com a gente e tal. Quando a gente entrou na sala de ultrassom, o médico demorou um pouco no exame e eu perguntei, tá tudo bem, doutor Javier? E como a gente já tinha feito todo o acompanhamento do Lucas, a gente já conhecia ele, né? Ele sempre foi muito piadista. Falava assim, olha a cara do pai, isso aqui, sabe? Aquelas piadinhas. E foi um exame que ele ficou mudo, em silêncio. A gente perguntava, tá tudo bem? Uhum. Tá tudo bem, Thalita. Ele falava. E eu vi ele perguntando pra moça, assim, tem a sala, o padre mandou no WhatsApp aqui pra nós. Tem uma sala, ele perguntou pra secretária, né? A Carol, gente, nora da doutora Marilice, estava com a gente, acompanhando também, ela e o Lucas. E aí, doutor Javier falou pra secretária, tem uma salinha ali, não sei o que, ela falou que tinha. Bom, terminou o exame, e ele falou assim, pais, nós vamos precisar conversar um pouquinho. Gente, meu mundo nessa hora desabou, né? Meu coração acelerou. Eu fiquei muito angustiada. Eu falei, mas o que é, doutor Javier? Tá tudo bem? Aí ele não me respondia. Eu falava, doutor Javier, só me fala, eu tô passando mal, tá tudo bem? Ela perguntava assim, é grave? É. E assim, acho que até protocolo, ele não podia, né? Ele queria falar com a gente com calma ali naquela salinha. Ele, não, tá tudo bem, mas vamos conversar. Aí ele falou assim, nada que não sobreviva. Nada que não dê pra sobreviver com. Né? Aí tá, quase morri pra chegar na bendita salinha. Quando ele começou a falar pra nós, ele fala o seguinte, olha gente, o bebezinho de vocês tem uma malformação grave, que não tem cura, se chama espinha bífida, e a espinha bífida tem alguns tipos. A que ele tem, apesar de ser bem baixa, o que é bom, ela é o pior grau, que é a mielomeningocele. Só para explicar para quem não conhece o que é a espinha bífida, basicamente quando a pele que encobre aqui a coluna, o tubo neural, que na verdade é desde aqui até descendo até aqui o fim da coluna, essa pele ela não se fecha. E isso acontece nas primeiras 4 semanas, alguma coisa assim de gestação. É muito cedo. E a do Matheus não tinha sido fechada aqui embaixo, pertinho do bumbum dele. E a espinha bífida tem alguns tipos, e a do Matheus era a mielomeningocele, que é a mais grave, né? Ela era aberta, assim, um buraquinho, imagina um buraquinho aberto. E a coluna, os nervos, estavam tudo exposto ao líquido amniótico. Ele explicou pra nós assim, que é como se, sabe quando alguém leva um tiro nas costas? Dali pra baixo perde as funções. Então é isso que aconteceu com o Matheus, né? Ele levou um tirinho ali e dali pra baixo, então, tudo era comprometido. E não dá pra se saber, gente, o que era ou não comprometido. É isso que ele dizia pra nós. Ele falou, olha, ele pode não andar, ele pode não conseguir ter controle de xixi e cocô, então precisa usar aquelas bolsinhas, né? Ele pode ter muitos problemas neurológicos, porque o que aconteceu? Como estava aberta eles chamam de defeito, né? Essa bolinha estava aberta, o líquido vazava e a cabecinha dele começou a ter hidrocefalia, a ventriculomegalia. E daí ele falou, olha, e a cabecinha dele está com isso. Ela está com acúmulo de líquido. E esse é o grande problema, porque na verdade a coluninha, o que já tinha sido danificado, nada na vida consegue retomar aquilo. O grande problema era a cabecinha inchar cada vez mais. E aí, com a mielomeningocele, que é a espinha bífida, geralmente ela vem agravada de outras coisas, que são doenças neurológicas. Porque daí, gente, o cerebelo que fica aqui embaixo, ele cai. Começa a acontecer várias coisas na cabecinha do bebê. Então, não era nem o problema, naquele momento, a espinha bífida ali embaixo, né? O probleminha da coluna, porque aquilo que tinha sido já má formado, já era má formado. O problema era a cabecinha.
Aí ele falou pra nós que ele teria isso. Ele falou dos próximos filhos, quais eram as chances de que a gente tivesse outros bebês com mais... Gente, ele falou tudo em, sei lá, 20 minutos. E aí ele disse pra nós que a gente poderia fazer uma cirurgia intrauterina até 26 semanas. Só que essa cirurgia intrauterina, ela tinha riscos de vida pra mim e pro bebê. O que é a cirurgia intrauterina? É algo moderno, com muitos resultados positivos, mas que existe um risco natural, grande, né? Porque o médico explicou pra nós. O que é essa cirurgia? Pediatra do Matheus. É como se tivesse, ó, o bebê tá dentro da nossa bolsa. Então, essa cirurgia nada mais é do que pegar uma bolsinha, vamos pensar uma bexiga cheia de água, coloca um bebê lá dentro, a bexiga tá fechada. O médico ia perfurar essa bexiga, arrumar ali a coluninha para parar de subir o líquidozinho pra cabeça, sem estourar a bexiga. E sem vazar água. Sem vazar água. E é isso que o Dr. Javier falava, nós precisamos pensar com muita cautela, porque tem risco de hemorragia para você. Você entra numa cirurgia com anestesia geral, vão fazer uma cesárea em você, depois de um tempo seu útero vai crescendo, porque o bebê, se até 26 semanas, a gente vai até 40, então pensa quanto que essa barriga ainda vai crescer, com uma cirurgia ali dentro, né? Então pode romper. E aí, bom, falou tudo isso pra nós, falou que a gente precisaria fazer também um teste com líquido amniótico. Então ele teria que fazer essa punção do líquido amniótico para verificar se o Matheus não tinha uma síndrome ainda maior do que aquela que até aquele momento a gente estava ali, ele suspeitava, que era mielomeningocele. E a gente ouvindo tudo aquilo, né? E ele falou que então ficaria marcada para terça-feira. Isso foi uma sexta-feira, dia 23 de novembro. E ele falou, vocês não vão voltar para Minas, vocês vão ficar aqui em São Paulo. Terça-feira a gente vai retomar e eu vou fazer um exame da cabeça aos pés nele. Tá bom, tchau. Gente, quando ele foi falando tudo aquilo, né, pra nós, quando ele saiu da salinha, estávamos Kiki, eu e o Lucas. A gente se abraçou e foi muito assim, o Lu tava brincando nos brinquedinhos ali e eu e o Kiki. Quando eu e o Kiki abraçamos, o Lucas veio até a gente e abraçou na nossa perninha embaixo. E nisso eu comecei a chorar, o Kiki me abraçar e nós quatro, né, ali abraçadinhos. E no meu coração vinha assim, agradecer. Gratidão, mas eu não conseguia falar porque eu chorava. Gente, naquele momento, o Kiki começou a fazer um louvor a Deus que parecia que ele estava ouvindo tudo que meu pensamento falava. Ele repetia o que eu queria falar e não conseguia. Então, naquele momento, ele começava, Senhor Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer por esse presente, porque se o Senhor escolheu a nossa família, e a gente já sabia que era o Matheus, né? Se o Senhor escolheu a nossa família, é porque nós temos condição de cuidar desse bebê. Esse filho, você já é um filho muito amado. Você veio para nossa família porque a gente precisava de você. E nós queremos te agradecer, Senhor. Nos dá o discernimento, nos ajuda. E agradecia. Nós queremos te louvar e te agradecer por esse filho. Filho, você é muito amado. E agradecia. Quanto mais ele agradecia, mais eu chorava. Porque era incrível, ele estava falando tudo aquilo que o meu coração sentia. Aí a gente se abraçou, ficamos ali em silêncio, foi acalmando, o louvor, tá bom. E fomos embora. Aí, nesse momento que a gente saiu e que a gente agradeceu, hoje me chamou muita atenção no evangelho, né? O que aconteceu no evangelho do dia de hoje? Eles tinham pouco pão, certo? E Jesus, com os 5 pães que eles tinham, o que Jesus fez? Levantou, deu graças e distribuiu. E ali sobrou pão. Aquilo que era insuficiente foi mais do que suficiente, capaz de sobrar, dele recolher as sobras. E foi o que aconteceu com a gente naquele momento, porque ali começou o nosso milagre. Naquele momento em que nós, em família, nós 4, louvamos a Deus, porque Ele confiou na gente
o nosso Mateus era o milagre, ali começava o milagre. Porque a gente se sentia privilegiados, escolhidos, apesar da dor, apesar da dificuldade. Mas a gente falava, o Senhor tá com a gente, se o Senhor tá no barco, nada vai naufragar. E aí, gente, fomos embora. Quando a gente desceu no estacionamento para pegar o carro, eu falei pro Kiki, Mo, nós vamos falar para as pessoas o que a gente vai fazer. Ele falou, nós vamos mandar essa agora para todo mundo que nós conhecemos. Nós vamos pedir para que eles rezem pelo nosso Mateus. E aí, gente, foi o que nós fizemos. Nós não tivemos vergonha, nós não tivemos nenhum receio. A gente abriu esse nosso problema, que eu acho que aí também tá um outro grande milagre. O poder da oração entre irmãos. O poder que tem diante de Deus a força da oração. E tanto é que foi esse o nosso lema. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Que a gente aprendeu com quem? Santa Mônica. No dia que nós descobrimos a nossa gestação. E ali nós mandamos para todos os nossos grupos da pastoral familiar, tanto da nossa regional, da nossa diocese, dos grupos todos. Gente, eu sei que nós começamos a mandar para todo mundo e a nossa, né, da nossa comunidade, a pastoral familiar, e a gente falou, tá acontecendo isso, nós precisamos de vocês. Rezem por nós, rezem pela nossa família. Porque afinal de contas, o médico falava, agora daqui para frente, é um dia de cada vez. Nós não sabemos o que foi comprometido, nós não sabemos se vai precisar dessa cirurgia, se não vai precisar de cirurgia, o que nós faremos. Tá bom. Fomos então, a gente ia voltar para Minas, decidimos ficar em São José dos Campos, né? Partilhamos com a nossa família, com os meus pais, com os pais do Kiki. E ali começou então a nossa caminhada, né? Fomos então para São José dos Campos, que os pais do Kiki têm uma casa lá. E a gente falou, é mais fácil a gente ficar em São José do que ir para Minas e voltar, enfim. Quando a gente foi para São José, eu vi a primeira vez o Kiki chorar, no caminho. E eu fiquei com muita dó dele, né? De vê-lo chorando. Eu vi pelo retrovisor, eu tava atrás com o Lucas. E eu punha a mão aqui nele, fazia carinho nele, falava, Momô, por que você tá chorando? Eu sabia porque ele tava chorando, né? Mas eu queria que ele pudesse falar. E ele falava pra mim, eu tô com muita dó dele. Eu sempre tive tanta dó de ver os filhos das pessoas sofrendo. E agora é o nosso. Então eu tô com muita dó dele, dessa situação, né? O Lucas era tão ativo, então a gente pensava, meu Deus, tadinho. Não vai conseguir andar, não vai conseguir brincar, né? E aí eu punha a mão nele aqui e a gente falava, vamos rezar. Tá bom, chegamos em São José dos Campos, o Kiki falou assim, amor, nós estamos a 1h e pouco de Guaratinguetá, nós estamos aqui pertinho. Vamos no santuário do Frei Galvão? Falamos, vamos. Ele falou, então amanhã cedo nós vamos. Tá bom. Como vocês conhecem a gente não gosta de chegar atrasado. Então saímos assim, com 2h30, acordamos, a missa era às 9h, então a gente deve ter saído, eu lembro que a gente acordou, era umas 5 e pouco, fomos até tomar banho, dar banho no Lu, e o Lu, nosso parceiro, com a gente firme e forte, né? E fomos pra lá. Pegamos uma chuva, a Dutra estava congestionada, parada, perdemos a Santa Missa. Fiquei triste, falei, oh meu Deus, a Santa Missa, nós íamos para rezar na missa, né? Aqui de Frei Galvão, no santuário de Frei Galvão. Mas tudo bem, chegamos, estava chovendo ainda. Quando a gente entrou na igreja, já era oração depois da Eucaristia. E o padre, com uma música muito bonita, estava tocando de fundo, o padre falava assim, a hora que nós pisamos na igreja, gente, você que está passando por um momento de tribulação, de provação, de dificuldade, confia em Deus, não temas. Nisso eu já chorava. Foi para nós atrasou pra gente chegar, porque era pra gente chegar nesse ponto, era assim que Deus queria nos acolher na casa dele. Falando, meus filhos, eu sei que vocês estão passando por essa dificuldade, mas eu estou aqui. E daí, Mo, conta um pouquinho. Aí, né, depois que o padre encerrou a missa, ele falou assim, olha, gente, quem quiser esperar aqui, eu vou só finalizar a missa e depois eu vou aspergir os objetos que vocês compraram na lojinha, enfim, com água benta. E é só, então, só fica aqui na frente do altar e espera. E aí eu falei assim pra Tadita, eu falei assim, no dia anterior,
a gente tinha tirado foto dos exames, né, do ultrassom, e tinha mandado para alguns médicos, amigos nossos, para ouvir, para eles verem, para eles, né, darem a opinião deles também em relação né, a essa malformação, que era tudo muito novo pra gente. E aí, eu falei assim, amor, vamos ali, vamos esperar o padre, pega no teu celular a foto do exame do Matheus e segura ali. Aí a gente foi, chegamos ali próximo do altar, colocamos o celular, a foto ali do celular, e aí o padre chegou, né? E eu lembro certinho, era um balde desse tamanho, assim, de água, né? Bonito, e não tinha muitas pessoas. Mas aí o padre começou a pegar, eu não sei como é que chama aquele... água benta, né? E começou e assim... Deu um banho de água em todo mundo. Voou água. Eu fiquei pingando de água. A Tá ficou pingando. O Lucas, todo mundo. Ele jogou muita água. E no celular, a Tá segurou a tela do celular assim, né? Na direção do padre. E aí, a hora que ele terminou, eu peguei o celular dela e olhei. E tinha uma única gota... de água benta no celular. Eu tava molhado, a Tá molhada, mas no celular tinha uma única gota. E foi bem em cima da foto do ultrassom do exame, que era da cabecinha do Matheus. Era o único lugar que tinha caído água benta. Aí eu falei assim, amor, olha onde que caiu a água. Era a única gotinha que a gente precisava para curar o Matheus. A gente só precisava dessa. Era a única gotinha. Foi a única gotinha que caiu ali e que a gente tem certeza que foi aquilo, né? A água de Deus, né? Limpando, lavando, cuidando. E na verdade, como aqui embaixo, né? A abertura lá, o defeito já não tinha mais... Não tinha o que fazer, né? Tinha que esperar ele nascer. Mas o problema era a cabecinha dele, que se fosse aumentando. Então a gente ficou muito preocupado em relação a isso. E quando aquela gota de água minúscula caiu ali, falei, amor, é tudo que a gente precisava. A gente veio aqui para isso, na verdade. A missa não tem problema. Nós comungamos depois, né? Que é o que a gente fez. Aí à noite a gente foi na igreja em São José. Aí rezamos, gente, fomos na salinha de milagres, conversamos com o padre, né? Falamos para ele do que nós tínhamos recebido no dia anterior, aquele diagnóstico, mas que nós pedíamos, e ele a mesma coisa. Confiem em Deus e voltem para testemunhar o milagre. Nós falamos, tá bom, nós voltaremos para testemunhar o milagre. E aí, gente, fomos para São José à noite. Rezamos, fomos na Santa Missa, procurei uma turma lá, porque não era a nossa comunidade, nessa nossa paróquia. A gente falou, tem grupo de oração aqui? Nós vamos ficar até terça-feira. Eles falaram, tem, na segunda. Vem à noite, segunda. Eu falei, tem como alguém rezar para nós? Nós descobrimos uma malformação e a gente gostaria, se tiver algum servo da renovação, que pudesse orar por nós. Ah, tem sim, tem sim. Então tá bom, venham segunda, conversa com fulano de tal. Tá. Aí, gente, no domingo, eu e o Kiki começamos a conversar muito sobre isso. E aí a gente começou a ler, né, sobre o que era a espinha bífida, quais eram as repercussões. E é engraçado que, assim, o nosso chão, ele se desabou. Porque não adianta a gente falar, mas eu acho muito pouco provável a gente estar preparado para essas coisas. A gente sempre vai para o ultrassom achando que tá tudo bem. Não é? A gente pensa que vai ter alguma coisa. E aí, a gente passou o fim de semana e Deus foi trabalhando tanto no nosso coração que a gente começou a aceitar tão bem aquilo que nós começamos a programar a nossa vida com um cadeirante. Então, por exemplo, era engraçado, aí a gente ia no shopping, eu via o que eu nunca enxergava antes. Por exemplo, né, aqueles sinais dos cadeirantes, a gente vê, não vê? Todo mundo vê. Mas aquela forma que eu enxergava daquele momento era uma forma diferente, né? Então eu comecei a perceber outras coisas. E daí a gente começou a pensar, nossa casa, então nós temos que ter realmente uma casa que não possa ter escadas, que não tem rampa. Aí o que falou, amor, também eu tinha um amigo
quando eu morei nos Estados Unidos, que a família era uma família de 7 filhos e um tinha um probleminha, eles viviam super bem. Aí a gente falava, mas e o Lucas? Aí, não, o Lucas, ele é tão carinhoso, ele é tão bondoso, ele vai acolher super bem, eles vão brincar. E a gente começou a estruturar a nossa vida com aquele novo cenário que Deus tinha nos dado, nos permitido passar. E é engraçado, a Marcela falou uma coisa na segunda, que a gente sentiu a mesma coisa. Gente, em nenhum momento, com toda a fraqueza que a gente vivenciou, com todos os medos, com todos os choros, mas a gente foi incapaz, em qualquer momento, de olhar para Deus e falar, por que eu? Por que nós? Por que nossa família? Né? Gente, nós não tínhamos nada. Quando a gente olha lá, por exemplo, se é uma mãe que bebe, eu não bebo álcool. É uma mãe que toma drogas. Usa drogas ou toma pílula. Gente, a gente era o casal que já há algum tempo não vivia assim. A gente vivia com abertura à vida. Então a gente falava, pílula? Mas eu não tomo. Ah, então é mais velha. Eu tinha 28, 29. Não estava ainda naquela zona de risco maior. Nada se encaixava, né, com o nosso perfil. Então a gente falou, Senhor, se é isso... E eu lembro de uma pessoa muito amada, Dona Glória. Dona Glória, mãe da Ju, da Mara, que estão aqui com a gente. Eu conversei com ela, liguei pra ela é minha amiga. E a Dona Glória tem quantos filhos, Ju? 9? Dona Glória acho que tá com quase... Quantos anos que a Dona Glória tem? Ela é muito especial, muito amada. E eu conversei com ela, ela me falou assim, filha, no bercinho de Deus, ele coloca os filhos que ele quer. Da maneira com que ele quer. E, 9 filhos. E aqui eu tomei aquilo pra mim. Eu falei, Senhor, se eu sou aberta à vida... Olha, gente, como a gente é provado, né? No fogo. Se eu sou aberta à vida, eu não sou aberta à vida que eu quero. Eu não sou aberta à vida com essas especificações. Quando eu sou aberta à vida, 73, minha amiga amada... quando eu sou aberta à vida, eu sou aberta à vida, da maneira com que Deus me achar que é o que precisa naquele momento, sem especificações. Não é que eu estou comprando um produto que eu busco nessa cor, com essa textura, nessa qualidade. Não. No bercinho de Deus, Ele coloca os filhos que Ele quer para nós. E a gente amar isso e acreditar e confiar dá para nós a força que vem do alto, porque não é nosso. Nós somos ruinzinho demais, egoísta demais, miserável demais, mas Deus, Ele vê a plenitude, o amor transcendente a tudo isso, né? E aí, gente, no domingo, eu tava... o Lucas e o Kiki e o Lu dormiram. Eu tava com muita dificuldade de dormir. E aí, eu fui lá pra fora, na varandinha do quarto do Kiki, peguei um puff, deitei, peguei o meu rosário e chorei com Nossa Senhora. Chorei como filha que queria colo de mãe. E eu falava, Nossa Senhora, me ajuda. Eu fiquei muito nervosa com tudo isso, né? Tenha misericórdia da nossa ervinha doce. Olha só quantas decisões nós vamos ter que tomar. Essa cirurgia intrauterina que não me caiu bem. Eu tenho o Lu e o Kiki aqui também. E o Matheus, me ajuda. E chorei pra ela. E pedi, mãe, cuida de mim, né? Me dá um pouquinho. Gente, vai cair daqui 1 minuto e meio, nós voltamos. Aí vocês voltam com a gente para ouvir o final da história. Me dá um pouquinho só da tua obediência, da tua fidelidade, da tua humildade. E aí, gente, comecei a rezar o rosário. Eu olhei pro céu, eu tirei foto, eu tenho tudo foto. Olhei pro céu, tava tudo escuro. E eu rezando o rosário. Gente, quando eu acabei e olhei pro céu de novo, o céu não tinha uma nuvem. Então, tudo que ia acontecendo com a gente, a gotinha d'água, né? O colo, o abraço da doutora Marilice, quando a gente chegou no consultório dela, ela falou, Thalita, eu todos esses anos de profissão, eu nunca vi esse caso. E ela me abraçou como mãe, nós vamos conseguir, vai dar tudo certo. As pessoas, né, a nossa pastoral amada, a comunidade que já foi mandando mensagem, nós estamos rezando e vai dar tudo certo. Então, assim, era Deus o tempo inteiro, desde o céu que se abriu para mim. E aquela abertura do céu significou, minha filha, você não tá nas trevas. Você tá na luz. E sou eu quem abro as luzes pro teu caminho. Confia em mim, se entregue. E Nossa Senhora me falava,
você acha que para mim também, eu tive medo, porque na passagem, o que o anjo fala para ela, o anjo Gabriel? Não tenhais medo. Ela sentiu medo, eu também. Mas o que é a resposta final, que é o checkmate? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E foi assim que eu encerrei aquele rosário. Senhor, sou fraca, tenho medo, tô confusa, mas eu quero te dizer a mesma coisa que minha mãe me ensinou. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Bom, vai cair, peraí, gente. Eu vou voltar aqui só um pouquinho. O Facebook, eu não sei. Olha, gente, que legal. 72 pessoas no Facebook acompanhando a gente também. Feliz de ter vocês aqui com a gente. O pessoal vai voltando na live. Tô chamada pra ver se tá todo mundo aqui. Bom, deixa só mais um segundinho o pessoal entrar. Espera um pouquinho. Boa noite, meus amores. Sejam bem-vindos de volta. E aí, minha gente, o que aconteceu? Passamos o fim de semana, então, rezando, né? Com o nosso coraçãozinho apertado, mas entregando nas mãos de Deus. Quando foi na segunda-feira, nós fomos no grupo de oração, né? E aí, em São José. Chegamos lá e fui falar com o moço, que era o dirigente do grupo de oração. Falei, olha, eu sou a fulana, Thalita, o Henrique, nós tivemos esse diagnóstico na sexta-feira. E amanhã nós temos o exame. E falaram, eu queria muito que vocês rezassem por nós. E aí, gente, ele virou e falou assim, olha, hoje você não vai acreditar. Como é o último grupo de oração do ano, tem um convidado muito especial. E eu fiquei pensando, meu Deus, né? Quem que é o convidado especial? Adivinha quem era, gente? Tchan, 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 tchan. Jesus. Jesus, gente. Jesus estava ali. Ele entrou, então, com o Santíssimo, né? E falou, hoje é Jesus que veio, porque é o último do ano, então ele veio encerrar. Nisso eu já comecei a chorar, né? Porque eu falei, é Jesus, não fui eu que vim até ele. Foi ele que nos escolheu. Era ele que estava ali, né? E aí, gente, começamos o grupo de oração. Qual que era o tema daquele dia? Vitória. E eu chorava de novo, porque eu vi em tudo, o cuidado de Deus. E aí era vitória, e foi uma pessoa testemunhar a vitória, né? E daí, chega no momento, ele tinha falado que ia rezar para nós, né? Eu achei que era que nem assim, ele iria vir, né? Ele, talvez mais um ou dois servos, iria rezar no final do grupo, né? Gente, no meio do grupo de oração, com o Santíssimo do nosso lado, porque ele reservou as cadeirinhas ali na frente, ele no microfone, com aquela música linda e para confiar, porque era vitória, ele simplesmente convida o grupo de oração inteiro a rezar por nós. E ali, aquele tanto de pessoas que eu nunca vi na minha vida, rezaram pela nossa família, rezaram pelo Mateus. E eles rezavam, e eles proclamavam, e punham a mão na minha cabeça, e as pessoas iam chegando, e rezando, e a gente chorando de tanto agradecimento que nós tínhamos sentido, né? E aí, chega no final, uma moça falou pra mim, eu vi que o seu filho vai nascer perfeito. Lembra, amor? Você confia em Deus. E eles falavam pra nós assim, não tenhais medo, confia no Senhor. E assim Deus foi revelando para nós. Voltamos para casa com o nosso coração abastecidos e preparados para terça-feira, que era o dia do exame. Nessa terça-feira, o Dr. Javier tinha pedido o exame então do líquido amniótico. Quando eu conversei com a doutora Janaína, em Varginha, e até com a doutora Marilice, a Jana falou assim pra mim, Thalita, pra que fazer esse exame? É um exame assim, é muito seguro, mas corre o risco, tem risco. Vai fazer a punção e se estoura a tua bolsa? Gente, e nós começamos a rezar sobre isso. Em cada decisão a gente rezava.
E aí o Senhor falava para nós, não vai fazer esse exame. E Deus é tão bom que, como eu estava estudando psicologia, eu tinha acabado de estudar doenças genéticas. E eu via que quando é uma síndrome muito maior, como uma possível suspeita do Dr. Javier, ela vem com muitas outras complicações, né? Então, às vezes com vários dedinhos na mão, vários dedinhos no pé. E não era o caso do Matheus. E aí nós dois conversamos e a gente falou, nós não vamos fazer esse exame. Nós não vamos fazer pelo seguinte, a gente perguntou pro Dr. Javier, se a gente fizer esse exame, muda alguma coisa? Ele, não, a gente só se certifica que ele tem uma síndrome ainda maior. Nós falamos, então, se não vai mudar nada, nós não vamos sujeitar o nosso filho a um possível rompimento de bolsa e a gente perdeu o nosso bebê. Se ele tem uma síndrome XYZ, quadrumil, blá, ele já tem e nós já amamos ele. Então, nós seguiremos na nossa gestação sem esse exame. Ele falou, então, vocês estão decidindo por isso? Estamos. Primeira decisão em Deus. Aí, tá bom, continuamos a nossa caminhada. Na terça-feira, gente, era dia de quem? Nossa Senhora das Graças, que ficou, então, que escolheu o Matheus para ser a mãezinha dele. E aí, então, dia 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças, a gente retoma para fazer esse exame. Que ele ia olhar tudo, da cabecinha aos pés, entretanto, sem a gente fazer a punção, né, do líquido amniótico. E aí, a gente chegou na sala e tinha uma cadeirinha a mais, tinha do Kiki uma. E o Kiki falou assim para mim, moça, você tá vendo essa cadeirinha aqui? Quem que tá sentada nela? Nossa Senhora das Graças, fica em paz, que você tá com melhor bem acompanhada. Gente, ele fez o exame, realmente. Nesse dia, o que começou a acontecer com a cabecinha do Matheus? Que tinha uma hidrocefalia, diminuiu um pouco. Eu lembro que o normal lá, a medição normal era até 10. No primeiro exame, na sexta-feira, tava 12,4. Ou seja, tava bem acima, né? Tava acima do normal. E na terça-feira, depois daquela gotinha de Frei Galvão, tava 12. Só que aí o Dr. Javier falava assim, olha, isso aqui é uma variação normal, pode ser que naquele dia não era 12,4, então assim, não considera que diminuiu. A gente ama o Dr. Javier. Aliás, nós amamos os que foram escolhidos para nós, né? Mas a gente sabe que como médico, eles às vezes são, assim, precisam ser mais racionais, né? E eu falava com o Dr. Javier assim, você acredita em milagre? Ele não me respondia. E dava uma risadinha, acho que ele não, sabe? E eu falava, nós vamos ver o milagre. E assim foi, durante esse acompanhamento todo, né? E daí, o que aconteceu? Depois disso, com 18 semanas, eu tava tomando um banho em casa, um dia, rezando para Deus. O que o Espírito Santo me revelou? Vocês lembram o que significava a erva doce? Falam aí para mim. Vocês lembram o que quando eu rezei, veio o significado de erva doce? Cólica para bebê. E o que era, gente? A segunda coisa em negrito, sublinhado em cinza. Ácido fólico. O que o Matheus tinha? Uma deficiência de ácido fólico. Então, não é uma deficiência. Teve a deficiência de ácido fólico pode causar a espinha bífida. Exatamente. Então, quando o Espírito Santo me lembrou aquilo, eu falei, pronto, entendi. Tá tudo já no controle de Deus. Desde aquele primeiro dia que ele me revelou, ele falou que ele seria fiel. Então, se ele seria fiel e ele já sabia de tudo isso, dessa má formação que já havia acontecido, porque quando a gente descobriu a formação do tubo neural, ela já tinha acontecido. Então, eu fico em paz. E assim foi a gestação, né, amor? Na terça-feira, quando a gente voltou para fazer esse exame mais detalhado com o Dr. Javier, ele falou pra gente, né, conversou um pouco mais sobre aquela cirurgia intrauterina e nos deu 2 nomes de médicos que são, na verdade, no mundo, quem desenvolveu essas técnicas, né? São médicos brasileiros, lá de São Paulo. Então, eles eram médicos reconhecidos mundialmente e
ele deu o nome dos 2 médicos e falou assim, olha, marque uma consulta com eles, vão lá, eles vão analisar, vão fazer exames, tudo, e aí a gente, né, decide, enfim. Marcamos com o primeiro. Aí a gente marcou com o primeiro médico. Fomos lá no primeiro médico, ele fez um ultrassom de novo na Tá, olhou, viu que realmente tava com hidrocefalia. Foi alguns dias depois dessa terça-feira, eu não me lembro que dia que foi. Já tava 11 alguma coisa. Já tinha caído de 12.4, 12 tava acho que 11.8, se eu não me engano. Já tava regredindo a hidrocefalia. Ele falou, olha, realmente ele tem, mas o Matheus tinha alguns movimentos, ele falou assim, olha, vamos aguardar, não vamos tomar nenhuma decisão pro sim ou pro não, mas vamos aguardar porque a gente tem um limite de que pode fazer essa cirurgia até a 26ª semana, porque depois o bebê cresce muito, fica difícil para fazer a cirurgia, colocar ali, o bebê já sente mais dor. Então, daqui 1 mês vocês voltam, a gente vai reavaliar o caso, se piorou, aí a gente já corre para alguma cirurgia meio que de emergência. Se continuar, aí a gente vê o que faz. Só que aí, gente, quando eu tava fazendo o exame, eu comecei a passar muito mal. Algo no meu coração falava que não era pra gente fazer essa cirurgia. Que eu não passava bem, eu queria sair daquele consultório, eu falava pra doutora Marilice e pra Jana depois, doutora Marilice, eu não passei bem, não foi bom, ela, então vai no outro, né? Porque pra todo mundo aquilo era novo e a gente tava com os melhores do mundo. Só que os melhores do mundo, gente, a gente tava conversando isso hoje. Nem o melhor, o que desenvolveu a técnica, o especialista, ele não é Deus. E a palavra final é de Deus. E Deus falava para nós, não. E é ruim essa parte assim que dessa situação do Matheus, é o dia de cada vez. Então, eles não falavam assim, não vai fazer. Por enquanto não sei. Acho que não, mas vamos acompanhar. Pode mudar, e eu falava pro Kiki, a gente nunca mais vai voltar nesse consultório em nome de Jesus. Não, ele não vai ter, a gente não vai ter que passar por essa cirurgia. E foi que nós vencemos, a gente foi no outro médico, foi dessa mesma forma, ele me mostrou todas as imagens das criancinhas com mielomeningocele, tudo que poderia acontecer caso a gente escolhesse por não fazer a cirurgia, que a técnica dele, as estatísticas, o valor, blá, 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 blá. E aí a gente falou não, e nós não vamos fazer. E nós rezamos e Deus falava, não faça. E aí a gente escolheu por não fazer a cirurgia. Nisso já estávamos com 26 semanas, que era o limite, e dali então, graças a Deus, a cabecinha do Matheus foi regredindo, até que zerou. Ele não tinha mais hidrocefalia. Então, inexplicavelmente, porque teoricamente era para essa hidrocefalia piorar, né? Conforme ele fosse crescendo, aumentaria, conforme o tempo da gestação fosse passando. Por isso que eles sempre falavam, tem que esperar a semana que vem, tem que esperar a semana que vem, tem que ser... Então, o Matheus aconteceu o oposto. O que era para piorar, foi o contrário, foi melhorando, a ponto dele não ter mais nada. E aí, o que aconteceu? Quando, então, né, passamos a hidrocefalia, passamos as 26 semanas, decidimos por não fazer líquido punção, decidimos por não fazer cirurgia intrauterina, vamos seguir em frente. Daí, gente, minhas plaquetas começaram a cair. E só uma coisa, nesse tempo todo, quem nos fortalecia era Deus, através da intercessão dos anjos e dos santos do céu, mas da intercessão dos nossos irmãos na fé. Por isso que a gente fala que no Mateus a gente aprendeu o que é ser comunidade, aquela comunidade primitiva da Bíblia. Aquela comunidade a partir de Jesus, quando começou tudo, em que eles dividiam tudo financeiramente, em que eles dividiam pão, em que eles viviam servindo uns aos outros, em que eles cuidavam e amavam um dos outros. Nós vivemos essa comunidade que abraçou e gestou o Mateus com a gente. E não só essa comunidade, olha que lindo, né? Nós estávamos rodeados dos anjos e dos santos, que eu sentia eles ali, eram tantos os santos que eu não consigo nem nomear.
A gente sentia a presença deles, a gente sentia a presença dos nossos aqui também. E assim, até os médicos, né? Doutora Marilícia, doutora Janaína, todo mundo acolhendo a gente como filhos, sabe? Cuidando da gente, né? Apesar de serem médicos e terem que pontuar, mas tudo com muito equilíbrio. O próprio Dr. Javier, que depois ele se rendeu, né? Ele teve que falar que foi um milagre. Aliás, ele falou pra nós assim, que quando ganha... Porque eu falei assim, Dr. Javier, me explica essa regressão da hidrocefalia. Quero entender o que a medicina me diz sobre isso. Aí ele falou assim pra mim, quando você ganha numa loteria, você pergunta... Pergunta por quê? Você só pega o prêmio. Eu falei, pergunto sim, porque eu quero ouvir da sua boca. E ele ria de mim, sabe? A gente foi ficando muito próximos, né? Porque eu falava, você vai ver o milagre, você vai ver o milagre. E aí, gente, as coisas foram caminhando, as minhas plaquetas começaram a cair. Então, eu fui diagnosticada com uma plaquetopenia gestacional. Plaquetopenia gestacional nada mais é do que meu corpo começa a consumir as minhas plaquetas, né? E eu fiz milhões de exames, eu não tinha nada, mas naquela gestação eu tinha. E qual que é o grande problema disso? Se a plaqueta cai muito, a gente tem que fazer a cesárea do dia pra noite, porque aí, se eu não tenho plaqueta suficiente, como é que eu vou pra uma cesárea, pra uma cirurgia? E eu tinha que ir pra uma cesárea. A plaqueta é o que ajuda a cicatrizar. E eu tinha que ir pra uma cesárea, porque o Matheus, como a ferida estava aberta, exposta, eles tinham que ter todo um cuidado para tirar. Tanto é que a médica pedia para a médica neurologista, que estava as duas equipes, pedia para a doutora Marilice, abre bastante, tem que fazer um corte grande nela para a gente conseguir tirar esse bebezinho para ver como é que vai estar. Ninguém sabia como é que ia estar. E aí começa a saga da plaquetopenia. De novo, pessoal, reza. E qual que foi, gente, a cura da minha plaquetopenia? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Era exatamente, isso aqui foi uma foto em São José dos Campos, que a gente começou a ficar lá. A gente só ficava em São José pra ficar pertinho de São Paulo, né? E era assim que a gente alimentava. A gente comungava diariamente. E eu recebi o sangue de Jesus e eu falava, Senhor, nesse momento que eu tô recebendo o teu sangue, ele se une ao meu. Então, o meu sangue e o teu é uma coisa só. Por favor, cuida das minhas plaquetas. Que as tuas plaquetas sejam as minhas e as tuas estão perfeitas. Me dá um pouquinho das tuas plaquetas. Eu confio que o teu sangue, nesse momento, unido ao meu, vai fazer o milagre acontecer. E assim foi, gente. Foi principalmente no final da gestação. Falava, vai marcar a cesárea, vamos marcar para amanhã, que agora caiu muito. O que acontecia? A doutora Marilice falava, não acontecia, não tem mais explicação. Eu já não aqui, olha, eu não vou nem mais falar nada. Ela falava para mim. O que nós vamos fazer? Pergunta, reza para Deus, daqui a pouco você me liga. E aí, era assim, marcava, eu falava, não vai ser hoje, doutora Marilice, eu vou comungar. Eu venho depois e a gente faz de novo o exame de sangue. E aí, fazia o novo exame de sangue, misteriosamente, minhas plaquetas subiam assim, disparava. E falava, não é possível, vamos fazer outro exame, tem que estar errado. Fazia, tava certo. E até assim, que ela chegou numa época e falou assim, faz só num laboratório só. Não faz em outro, porque pode dar diferença do aparelho, não sei o que, então faz um só pra gente sempre ter o mesmo parâmetro. Todo mundo ficava doido. E aí, gente, foi assim. É óbvio, nós queremos contar para vocês, né, que toda essa graça de Deus, lógico que eu tive os meus momentos, gente, de muito sofrimento, de muita tristeza, eu fiquei muito ansiosa, pedi para Marilice um remédio para eu ficar mais calma, porque por mais que meu coração ficasse muito bem, eu vou fazer uma live sobre isso, mas eu quero já contar para vocês, eu tive síndrome do pânico por muitos anos. Quem olha hoje pra mim, né? A irmã falou isso, a irmã Maria Elizabeth, que me acompanha, minha acompanhadora espiritual. Ela falou, Thalita, quem olha pra você jamais imagina que você teve síndrome do pânico. Eu tive síndrome do pânico, gente, dos 15 anos até o meu encontro pessoal com Jesus. De tomar remédio e passar muito mal. E quando a gente descobriu tudo isso do Matheus, apesar, é estranho, porque é como se... Tem uma explicação de Santo Tomás de Aquino sobre Jesus nisso, mas eu me vejo muito assim. Parte de mim estava no alto da montanha. Eu enxergava tudo, né? Então, mas parte de mim estava ali embaixo da montanha, ali lá no comecinho da subida, né? Então, a fé
eu tinha certeza que Deus estava cuidando, porque Ele me revelava isso todo dia. E outra, eu precisava do alimento espiritual, da Eucaristia, e eu precisava da palavra. Eu me alimentava da palavra todos os dias, em todos os momentos, o Santo Terço. Porque ali, quando eu estava fraca, Deus me dava uma palavra. Quando eu estava fraca, Deus me falava de novo, né? Só que eu fiquei muito ansiosa. E aí eu começava a sentir umas palpitações, umas coisas que não tava sendo legal. E eu pedi pra Marilice, doutora Marilice, eu quero tomar um remédio, porque eu também aprendi isso. Que eu sou humana, eu sou feita de carne e osso, né? Então, eu não sou Deus. E aí me ajudou. Então, assim, teve também, gente, a gente precisa ver como a gente é fraco, né? Como a gente é necessitado da graça de Deus. Porque se não é Ele que nos sustenta, a gente não dá conta desses momentos, né? E aí nós fomos assim até o nascimento do Mateus. Pode falar. A gente tem que contar também da nova comunidade que a gente... eu ia falar isso. Pode falar. Não, enquanto a gente estava lá em São José, a gente descobriu, na verdade a gente não sabia, mas a gente descobriu que a Canção Nova tinha uma casa de missão lá em São José. E a gente ama a Canção Nova, a gente sempre que podia ia para lá, para Cachoeira Paulista, participar de acampamentos, e era um lugar que a gente se sentia muito bem. E aí quando a gente descobriu que tinha uma casa de missão lá, eu falei assim, nossa, amor, vamos começar a vir na missa aqui, na Canção Nova. Fizemos cerco de Jericó. A gente chegou num cerco de Jericó. Graças a gente a Deus. pôde participar de quase, acho que todos 2 meses lá de atividades deles, né? Achei que você ia falar do cerco. E a gente... foi muita providência de Deus, porque eu lembro no primeiro dia que a gente chegou lá, a gente tava com o Lucas com a gente no colo e a gente numa missa, e veio uma moça apaixonada pelo Lucas, olhando assim de longe, a Angélica, e ela veio brincar com o Lucas, veio conversar com o Lucas, veio fazer farra com o Lucas, e aí a gente começou a conversar com ela, a gente descobriu que ela era de Minas também, pertinho de Paraguaçu, eu conheço essa pessoa, conheço fulano, e a gente foi conversando, e aquilo foi crescendo numa amizade muito bonita da gente com a Angélica e toda a comunidade também, porque a gente partilhou com ela e com algumas outras pessoas também que são ali da missão, a situação do Mateus. E, mais uma vez... Angélica ali. Todo mundo ali começou a rezar pela gestação, começou a rezar pelo Mateus, né? E ela preparava, ela arrumava um lugarzinho pra mim lá na frente. Guardava um lugar pra gente na missa, cuidou da gente como uma mãe. E aqui, gente, uma observação. O que nós falamos que a gente aprendeu, né? Ser comunidade. Nós estávamos sendo cuidados pelos nossos amores lá de Paraguaçu, né? Os nossos amigos, os nossos fiéis amigos. Então, a comunidade em Paraguaçu ali, mas a gente não estava podendo ficar em Paraguaçu. A gente tinha que estar perto de São Paulo. E o que Deus fez? Ele simplesmente deu para nós uma outra família também, né? Mais uma comunidade, porque a gente chegava ali, a gente já se sentia em casa, todo mundo conhecia a gente conhecia todo mundo me ajudava a olhar o Mateus, a Angélica ficava com o Mateus, as meninas com o Lucas, a Angélica pegava o Lu, e assim foi. E um belo dia, que alegria, um beijo para vocês. E aí, um dia, gente, nós estávamos rezando numa missa do padre Edmilson. E aí, o que aconteceu? Nós rezando um momento ali com o Santíssimo e todo mundo rezando, aquela coisa linda numa missa. Eu lembro que foi ele mesmo falou que foi uma inspiração que Deus deu para ele. Tem um crucifixo. A Gi também, ó. Eu vou falar agora de vocês, Gi. Tem um crucifixo muito lindo lá no altar. E aí ele tocou o crucifixo e pediu para todo mundo dar a mão. Foi mesmo. E aí ali ele foi proclamando curas e milagres e graças. E aí em um determinado momento a gente estava na fileira da frente, lá a Angélica tinha guardado pra gente a cadeira. E aí o Kennedy, esposo da Gi, que tá aqui? Ele chegou assim, ele estava atrás da gente, chegou próximo da Thalita e falou assim, olha, eu não sei o porquê, mas Deus está pedindo muito para eu rezar pelo seu bebê. Posso rezar por ele? E aí, nossa, claro, né? Ele colocou a mão na barriga da Thay e começou a rezar, coisa mais linda. E o padre rezando ali também, proclamando as curas.
E aí, ele terminou, o Kennedy terminou a oração dele. E o que ele falou pra você? Ai, gente, olha isso, me arrepia. Ele falou assim pra mim: Thalita, a sentença final é a de Deus. E eu já chorando, porque tava, né, todo mundo ali. Gente, o padre, não passou com o microfone, ele fala no assim... outro lugar, ele né, tava no ali altar, na frente, né? e o Kennedy ali com a gente, ali embaixo. O padre fala assim: Jesus está tocando um bebê no ventre da mãe. E Jesus está curando essa gestação, curando esse bebê. E ele está falando que a sentença final é de Deus. Foi exatamente, palavra por palavra, a frase que o Kennedy tinha falado para estar 3, 4, 10 segundos atrás. Não, era assim, muito rápido. Foi assim... Eles estão grávidos, Angélica, eu mandei mensaginha para eles. Então foi, e ele também, eu sei que eu vi que ele olhou para trás assim, sabe, foi uma cura, né, um milagre que a gente aconteceu, e Deus estava ali só terminando de comunicar. E aí bom, e aí, gente, então, já estávamos no final, né, da gestação, e só uma coisa, quando a gente, lá atrás que eu esqueci de falar, e quando a gente, tanto pro Lucas quanto pro Mateus, a gente reza para escolher o nome que Deus já tem escolhido para eles, né? E aí vinha Mateus para nós, né? E vocês lembram que quando a gente descobriu, o evangelho era de São Mateus. E nós vimos que Mateus significava presente de Deus. Então, para nós, tudo isso que nós estamos contando para vocês, gente, são milhares e milhares e milhares e milhares de presentes, né? Milhares e milhares e milhares de milagre. Então, o milagre, ele acontece a todo instante, a todo momento, e Deus cuida, né, de nós. Aqui a tia Celinha, né, a pastoral familiar, eu lembro a Sônia, que era a nossa coordenadora regional, né, da pastoral familiar, colocava tudo nos grupos. Era uma família muito grande orando pela nossa família, né? Então, assim, a gente estava sendo sustentado, a graça de Deus nos mantinha em pé. E aí, gente, nós chegamos no final da gestação, nessa luta de plaquetopenia. Vai ser essa semana, não aguenta mais uma. Vai ser semana que vem e ó, exame de sangue diário. E aí, graças ao bom Deus, né, nós conseguimos chegar a 38 semanas. Deus fez com que nós chegássemos a 38ª semana. As duas equipes estavam lá. Nós tínhamos ido já no médico neurologista, que também é um especialista de mielomeningocele, de neuro, né, amor? Neurocirurgião pediatra. E vocês não vão acreditar o que ele contou para nós. Ele disse assim, que no Brasil está aumentando muito os casos de mielomeningocele, porque as águas estão contaminadas. E sabe do que elas estão contaminadas? Vocês não vão acreditar. Hormônio feminino. A mulherada está tomando pílula anticoncepcional, faz xixi na água e a água está contaminada. A água de represa que a gente bebe, cozinha, mesmo toma banho. Que tem o filtro, enfim. Então, eles estavam fazendo esse estudo, né? E a pílula, o hormônio feminino, ele inibe a ação do ácido fólico. Então, por isso que muitas mulheres que mesmo tomando 3 meses conforme a orientação do ácido fólico, estavam tendo bebezinhos com mielomeningocele. E naquele momento... No primeiro momento eu falei assim, Jesus, mas olha que coisa doida, eu nem tomar pílula, com a graça de Deus, nós não fazemos nada disso. E aí me vinha a passagem, eu honro aos meus filhos, eu sou fiel. E Deus foi fiel com a gente do começo ao fim. Dia do nascimento do Mateus, nós fomos então muito felizes. Nós vamos colocar o vídeo aqui para vocês, porque todo mundo que olhava para nós, as médicas, estava todo mundo ansioso. Não, né, a doutora Marilice também, eu lembro que ela falou para mim, olha, minha mão tava geladinha, ela falou, muito carinhosa, me abraçava, né? Mas assim, os enfermeiros do hospital, todo mundo estava preparado para receber um bebê com mielomeningocele, né? E todo mundo olhava para nós e falava assim, mas como é que vocês estão calmos assim? Vocês estão felizes? Gente, nós fizemos tudo, nós fizemos foto. A gente foi para cesárea com meu terço na mão, com Nossa Senhora das Graças, mamãe do Mateus, na certeza de que Deus honra e Ele é fiel, né? E Ele cuida de nós. Então,
Pode falar. Eu só ia falar que... Nossa, faz 1h30 que nós estamos falando na cabeça de vocês. É longo, né? O parto, se eu não me engano, foi marcado para as 1 ou 2 da tarde, alguma coisa assim. Até demora um pouquinho até organizar tudo, até começar. E eu tava na sala, acompanhando. A doutora Marilis tinha colocado uma cadeirinha para mim ali. Eu fiquei sentado na cadeira e ficava olhando no relógio. E o Matheus nasceu 3:06, se eu não me engano, ou 3:08. 3:08. 3:08, a hora da misericórdia. Então, é mais um sinal de Deus falando que ele estava ali com a gente. Ele teve misericórdia da gente, do Matheus. E foi muito bonito, né? Aí, gente, o que aconteceu? Nós chegamos na sala e eu falei pra doutora Marilice assim, doutora Marilice, chama o Lucas. A Carol tava lá? Se a Carol tiver... Acho que ela já tava lá. E aí você falou pra chamar o chama. Lucas. E aí a doutora Marilice pensou assim, gente, a Thalita tá louca. Ela quer que chame o Lucas dela. Ela esqueceu que eu tava chamando o Lucas dela, porque o filho da doutora Marilice é o Lucas também. Doutor Lucas, que faz os partos junto com ela. E daí ela falou assim, Thalita, Lelé, como é que eu vou entrar agora com o Lucas aqui nesse hospital? E eu falei, não, o seu Lucas. Aí ela, graças a Deus. Gente, meu coração, porque tinha posto já um negocinho pra ouvir, né? O coração tava... E eu chamei a equipe, as duas equipes, né? A equipe da doutora Marilice e a equipe do doutor Sérgio. Ah lá, a Carol. A Carol, o doutor Lucas, a doutora Ana e a doutora Marilice. A Carol vai lembrar desse momento. E aí nós chamamos eles, né? Pra fazer uma oração. E aí, gente, nós agradecíamos a Deus, né, por essa família que Deus também colocava ali, que eram os médicos, né, bondosamente ali do nosso lado, dando a mãozinha pra nós, né, e rezamos. E tem filmado isso, e eu não sabia, porque a equipe de filmagem tava lá e eles filmaram, a coisa mais linda. E nós rezamos. Gente, no filme, mostra... Ai, o Lucas ali também, que alegria! Os nossos anjinhos, né, cuidavam da gente aqui. E aí, o coração foi acalmando, e eu falei, agora sim, doutora Marilice, agora pode começar que eu tô bem. E ela falou, e agora eu também, porque eu também tava nervosa, né? Pra todo mundo era novo aquilo. E ela pegou na minha mão, aí eu já fiz assim pra começar, né, a anestesia. Bom, Matheus nasceu, com a graça de Deus. Ele não... Ah lá, a Carol falando que lembra, né? E ele... não pôde ficar com a gente, foi muito rápido, né, assim, o meu contato com ele, o que pôde pegar ele um pouquinho, e logo ele já foi pra incubadora e pra UTI, né, o Matheus nasceu com um pouquinho de dificuldade de respirar, e eles achavam que era melhor ficar na UTI, mas, gente, aquela feridinha que era aberta no primeiro exame, já não era mais aberta. Né, que é o grande problema, né, das meninges ali, a Carol e o Lucas me corrigem se eu estiver falando bobagem de medicina. Mas enfim, que era o que o doutor Sérgio falava e o doutor Javier para nós era isso, que não poderia estar ela exposta, que era muito mais problemático, né, para ter uma meningite. A dele estava fechada, né, e mesmo com todos os laudos anteriores, exposta. E aí, gente, o Matheus subiu para UTI. Nós ficamos ali em recuperação, nosso coração calmos, em paz, né, apesar de tudo isso, e a cirurgia do Matheus foi marcada para o dia seguinte. E aí, de novo, gente, vamos rezar, né, e Matheus fez a cirurgia, foi marcada às 6h da tarde, mas acho que começou, era umas 7h30, né, amor, que o médico anestesista te mandou mensagem, e daí terminou, era quase meia-noite. E todo mundo falava como, ai, a doutora Marilice, meu amor, tá aqui, minha amiga fiel, minha guerreira comigo. E aí, eles falavam pra gente que eles mandariam notícias, né? E todo mundo mandava mensagem assim, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Todo mundo muito preocupado, né? A gente com o Lucas, Piquititito. E o nosso coração, gente, a gente rezou, acompanhamos a Canção Nova, né? O tempo todo no hospital, as orações não paravam de chegar. Nós conseguimos um padre para que pudesse levar a comunhão para nós, dos arautos até, né, amor? E vocês não vão acreditar. O padre chegou e os arautos do evangelho, cada mês, eles entregam uma Nossa Senhora. Uma lembrancinha, né?
Então, cada mês eles fazem honra a alguma Nossa Senhora. Adivinha qual foi a que era daquele mês que eles levou para nós? Nossa Senhora das Graças. Então, vocês imaginam? Essa mãe só chora, né? Porque cada hora que Deus se manifesta nesses cuidados, dentre tantas Nossas Senhoras que eles poderiam estar ali levando, cada mês é uma, não era o mês dela, novembro é que tinha sido, né? Ele levou, então, a imagem, uma folhinha, né? Uma folhinha de Nossa Senhora e a medalhinha. Abençoou a nossa medalhinha, rezou, recebemos Jesus, né? E aí, Mateus foi se recuperando, ficou uma semana na UTI, e então pudemos voltar para casa. Só um relato final. Quando o Mateus teve alta, o Lucas, gente, pegou uma gripe do tamanho do mundo. E aí, eles não podiam chegar pertinho um do outro. Então, a gente teve que fazer uma dinâmica, não podia dormir mais nos mesmos quartos. A gente estava em São José dos Campos, não era na nossa casa, então todo mundo dormia num quarto só, né? Eu, o Kiki e as crianças. E aí, foi uma outra, né, assim, um outro reajuste. Mas em nenhum momento a gente... É engraçado, depois que a gente passa por essas coisas, gente, eu falava para as meninas, quando a gente faz um ultrassom de um filho, movimentos assim, sei lá, um chutinho, né? A gente acha bonitinho, mas não tem aquele impacto que tinha para nós. Então a gente começou a ver a beleza em tudo. Quando eu vi aquele pezinho mexer, e hoje eu rezava, ele dormiu ali pertinho quando eu tava fazendo o meu exercício espiritual do dia de hoje, né? A minha oração. E eu olhava para aqueles pezinhos, aquelas unhinhas, aqueles dedinhos perfeitinhos ali, né? E eu agradeci a Deus, porque eu falava, Jesus, hoje eu valorizo numa ultrassonografia qualquer coisinha, não é? E a gente brincava assim, Senhor, nós nunca vamos reclamar do Mateus fazer nenhuma bagunça. Essa parte a gente podia ter falado menos para Deus, porque ele é um arteiro de primeira. Mas assim, a gente começou a ver tudo para nós tinha significado, né? E assim, a gratidão a Deus, a esse Deus todo-poderoso e que acalmou nosso coração e que nos sustentou, né, o tempo todo. Só para falar também, a gente falou bastante essa semana que o milagre é completo. O milagre é completo. E a Lívia falou isso, e quem falou isso pra gente também, eu lembro certinho, foi o Kennedy da Canção Nova, que rezou pra tá. Ele falou, o milagre é completo. Se eu não me engano, foi até depois que o Mateus já tinha nascido. E depois que a cirurgia de correção aqui da abertura é feita, a gente não sabia disso. O Dr. Sérgio, que foi o médico que operou, foi explicar isso pra gente, acho que na primeira ou segunda consulta, não sei, depois da cirurgia. E ele falou assim, olha, depois que fecha, na verdade, 90% dos casos começa a ter hidrocefalia de novo. Começa a aumentar o cérebrozinho de tamanho, porque aí fecha, muda, sei lá o que acontece. A pressão. Então, a gente tem que acompanhar, depois da cirurgia, alguns exames ele tinha falado 3 meses, pra gente ver se não vai ter hidrocefalia, se não aí tem que fazer... Colocar um catéter pra drenar esse líquido do cérebro. Tinha algumas complicações, né? E que, aliás, naquele primeiro momento o Javier falou isso pra nós, né? Do catéter. Do catéter ele tinha falado. Aí, a gente fez o primeiro exame. Ele fez um exame na UTI, no 7º dia, no último dia, ele fez um ultrassom da cabecinha e das vias urinárias. Tudo perfeito. Mas aí continuava aquela... Tem que esperar. Vamos esperar, porque tem que fazer. Fizemos um mês depois da cirurgia, 0, nada de hidrocefalia. Aí o doutor Sérgio pediu para fazer no mês seguinte, fizemos um mês depois, 0 de hidrocefalia. Aí o doutor Sérgio falou assim, mãe, pai, seu filho tá de alta. Não precisa fazer mais um, porque ele não vai mais ter hidrocefalia. Então, gente, é isso. O milagre é completo. A gente aprendeu muitas coisas. Nós temos a cereja do bolo para contar, mas espera aí. Vou deixar vocês aí só para vocês não saírem. A gente aprendeu algumas coisas, né? O valor das pequenas coisas, o valor de ser comunidade, o cuidado de Deus em todos os momentos, em todos os sinais possíveis e inimagináveis, a beleza e a bondade daquelas enfermeiras, né? E dos médicos ali no hospital. A gente não imagina o que é viver em UTI, né? Com um bebê, um bebezinho tão piquitito, né?
A gente não sabe o que é isso. E é engraçado que eu falo para todas as mamães minhas amigas. A minha primeira cesárea, a doutora Marilice está aqui, ela vai lembrar. Passava um mês e eu ainda tava meio mancando. Imagina, gente, a do Matheus, eu descia para aquela UTI e subia, né? Recém-operada. Então, assim, Deus, ele realmente cuida de nós, né? E Deus é bom o tempo todo e ele cuida da gente e ele dá a manta conforme o frio, né? E eu lembro que as enfermeiras falavam assim pra gente, ai não, a gente ficou muito amiga delas, né? Umas gracinhas. Nossa, a gente ficou até decepcionado, vocês vão me desculpar, você lembra, amor? Porque tava todo mundo esperando um bebê de mielo meningocele. A gente até falou, vocês estão de brincadeira falando isso pros pais do coitado, né? Porque a gente queria ver o que era. Aí quando a gente viu, não tinha nada. Porque esse foi o ponto. O Dr. Sérgio disse que ele teve uma mielomeningocele. Porém, nada tinha comprometimento. Lógico que a gente tinha que esperar para ver se ele ia andar, se ele ia conseguir fazer xixi e cocô. Quando for desfraldar, a gente tem que acompanhar, né? Mas, e que ele teria que ter, né, todo aquele acompanhamento que a gente teria que viver no hospital, né? De psicólogo, fono, neuro, blá, 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 urologista. Gente, nós não tivemos nada. O Matheus, sei lá quando que ele foi no pediatra, faz muito tempo. E ele está aqui dando passinhos. E sabe o que é passinho? Passinho da vitória, passinho de Deus, passinho que mostra pra nós que o nosso Deus é impossível, né? Que é o nosso Deus, é o Deus do impossível. E aí, gente, a cereja do bolo é o seguinte, olha só, vocês lembram que a nossa ervinha doce, então, era do ácido fólico. E vocês lembram o que nós contamos no começo? Que aquele amigo nosso, naquele dia, o Ciro, contou pra nós que tinha recebido um milagre muito grande, né? Gente, nós fomos descobrir depois que aquele milagre que ele contou da doença que a filha dele teve, vocês não vão acreditar qual que era? Espinha bífida. Então, naquele dia em que o Ciro e a Meire contaram pra gente que eles não sabiam por que eles estavam contando, a filha deles, há 30 anos atrás, teve a mesma coisa que o Matheus, que é uma coisa muito incomum, né? Não é que sempre a gente vê por aí. Então, em todos os momentos, o quebra-cabeça ia sendo fechado, ia sendo construído, e a gente ia percebendo em tudo o toque da graça de Deus. Então, a gente foi conversar com o Ciro depois, né, com a Meire, e ele falava, eu não sabia porque, eu não sei explicar por que eu senti tudo aquilo, eu quis falar. E a gente falou, agora nós entendemos, era Deus falando pra nós, que da mesma forma que ele cuidou da tua família, ele estava cuidando da nossa, se a gente entregasse pra ele, né? Então, gente, essa foi a nossa história, esse foi o nosso ensinamento, aprender a acreditar cada dia em Deus, porque nós temos uma terrível mania de querer se preocupar e ter controle da vida, ter controle de tudo, né? E nós não temos controle de nada. Tá aí o coronavírus pra gente perceber isso, né? Então a gente aprendeu que viver em Deus é cada dia basta a sua preocupação, né? Que hoje tava bom o exame, louvado seja Deus, amanhã bastava o dia de amanhã. E assim nós fomos vivendo. Então a minha ansiedade também foi aprendendo a ser administrada, porque eu precisava entender que era no tempo de Deus, não era no meu tempo, né? Eu precisava entender que era assim, era uma luta e uma conquista todos os dias. E assim nós aprendemos a olhar para o próximo, aprendemos a ter um olhar diferenciado para as necessidades especiais, aprendemos que a nossa dor era grande, mas existiam dores muito maiores que a nossa naquela UTI, pais que estavam ali há 3 meses com seus filhos, né? Então, a gente não o mundo não gira em torno de nós, do nosso umbigo, das nossas necessidades, dos nossos sofrimentos. Os outros sofrem também, muitas vezes sofrimentos muito maiores que a nossa, né? E aprendemos a contar uns com os outros, né? A gente aprendeu que sozinho a gente não é nada, sem Deus e sem os irmãos também não. Nós somos, graças a Deus, dependentes uns dos outros. Dependente de um médico amoroso, carinhoso, dependente de enfermeiros que você não pode cuidar do seu filho, mas que ele cuida, ele dá o leitinho, ele olha seu filho dia e noite, né? A gente aprendeu que os nossos amigos foram amigos de Deus, amigos que nos ajudaram
nos mantiveram bem e firmes. Então, essa é a nossa história para vocês. Alguma coisa a mais? É isso. Acreditem em milagres, pois eles acontecem. E muito mais frequência do que a gente imagina. Doutora Marilice tá aqui, Lucas, a Carol, eu quero agradecer por vocês, né, meus amores? Você sabe, doutora Marilice sabe o quanto a gente ama você e que foi a nossa, né, amiga, que foi a nossa companheira para ajudar a gente a compreender todos esses sinais de Deus, para ajudar a gente a tomar as decisões, né? Então, nós somos só agradecidos por cada um que rezou por nós, que cada um que acreditou que a palavra final era de Deus, pela comunidade Canção Nova, né, que acolheu a nossa família, pelos nossos amigos, né, pela nossa comunidade em Paraguaçu. A gente passa uma vida inteira e não consegue agradecer tanto quanto foi as bondades, né, que Deus realizou. E por isso, e por mais muitas outras razões, nós estamos aqui hoje, né? Nesse canal que também foi sonhado por Deus, para a gente poder testemunhar as maravilhas do Senhor. E as maravilhas, gente, que existe assim, todo dia, toda hora. Nós estarmos aqui vivos hoje, com o nosso coração batendo, pulsado, como fala aqui? No batimento perfeito, é milagre. O sol que nasce e todos os dias, impreterivelmente, se põe ao entardecer, deixando as estrelas iluminarem e a lua iluminar, é um milagre, né? O milagre de ver a galinha chocando o ovinho e dali a gema e a clara se tornar num novo pintinho é um milagre. Então, tudo isso, gente, é milagre de Deus. E nós estamos aqui para falar isso. Estejamos atentos, né? Porque Deus se manifesta e se manifesta o tempo todo, tá bom? Nós queremos agradecer a vocês. Desculpa, quase 2 horas de live. Vocês acham que existe isso em outro lugar do mundo? Não existe. E vocês foram fiéis, pacientes e generosos com a gente. Facebook, que legal ter vocês aqui. Não se esqueça de se inscrever, né, amor? A live vai ficar salva. Quer falar alguma coisa? Amanhã, para finalizar essa semana de milagres, nós vamos fazer uma live oracional com o padre João Marcos Polac da Canção Nova, que ele entrou aqui antes, e ele se dispôs a rezar para a gente conduzir algumas orações, para todos poderem pedir cada um o seu milagre, né? Então, amanhã a gente vai tentar fazer nesse mesmo horário também às 8, aí, desculpa, 5 no Canadá, 8 aí no Brasil. E então estejam preparados também para orar a Deus e pedir o milagre de vocês, assim como a gente fez com o nosso. E vamos rezar. E agradecer, viu? A gente tem que pedir, mas a gente tem que, sobretudo, louvar a Deus. Não vamos esquecer da multiplicação dos pães hoje. E agradecer a Angélica, que intercedeu também por nós, para que esse padre, amanhã, tão gracioso, fiquei tão feliz dele topar e aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente. Então amanhã, Padre João Marcos estará aqui cuidando e conduzindo a nossa live oracional. Vocês não podem perder, tá bom? Vai ser de cura, de libertação e de milagres. Eu creio em milagres. A gente crê, né, amor? A gente crê, a gente vive os milagres. Obrigada, gente. Que Deus os abençoe, tá? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Boa noite. Um beijo a todos. Obrigada. A gente ama vocês.